Oi, nós estamos começando mais um Papo Direto e dessa vez vamos conversar com a secretária municipal de Assistência Social da Prefeitura de Paranaguá, Gisele Cristina Silva. Nós vamos falar sobre o atendimento que a secretaria iniciou nesse tempo de pandemia com relação aos moradores de rua. Vamos também tratar sobre a plataforma online, uma forma criada para atendimento aos usuários e pessoas que trabalham diretamente com a secretaria, e ainda falar sobre um assunto que tem dado muito o que falar, que é o auxílio emergencial. Gisele, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu gostaria de saber, nesse primeiro momento, quanto tempo, até para o pessoal saber quem você é, quanto tempo você já trabalha na prefeitura, qual é o seu campo de atuação, sua formação. Fala um pouquinho de você para a gente. Meu nome é Gisele Cristina da Silva, eu sou secretária da Assistência Social e eu sou formada em Administração de Empresas, pós-graduada em Gestão Pública e tenho 23 anos de serviço público, sou servidora pública concursada há 23 anos. Desde 2016 na Secretaria de Assistência Social, já passei por algumas secretarias do município, meio ambiente, contabilidade, comissão de licitação e agora atuando na Secretaria de Assistência Social como gestora da pasta. É importante a gente ressaltar isso, porque quando um servidor municipal ele passa por diferentes secretarias, ele acaba também tendo mais conhecimento. É bom que o pessoal que está acompanhando entenda um pouquinho isso. Às vezes a gente tem uma experiência e de repente você, passando por outras secretarias, acaba adquirindo muito mais experiência, conhecendo muito mais da forma como o poder público trabalha, o que com certeza dá muito mais know-how e conhecimento e tranquilidade também para executar trabalhos, principalmente como secretária, né? Porque o secretário, ele além de ter condições de saber o que é que a secretaria, o que é que a sua pasta tem que desenvolver para a prestação de serviços à população, ele também tem que conhecer a questão financeira, administrativa e até jurídica da questão do poder público, né? E são muitos detalhes realmente. Então, todo esse tempo, essa experiência, você passar por essas secretarias, com certeza te ajuda hoje a dar o devido norte para a Secretaria de Assistência Social. E agora a gente passa por uma fase, todas as secretarias de alguma forma, né? Prefeituras, enfim, todo mundo passa por esse momento da pandemia do Covid-19, aprendendo diferentes formas, inclusive, de trabalhar. E aí vocês que trabalham e têm um leque bem diferenciado, e eu acho que talvez até em todos os bairros da cidade, como é que vocês vêm trabalhando desde que a pandemia se instalou e a questão do distanciamento e a necessidade da quarentena ela foi se estabelecendo na cidade? Então, na verdade, assim que foram saindo os decretos em relação às medidas, né, para a questão da pandemia, nós fomos adequando o nosso trabalho, sobretudo na questão de atendimento remoto, né, extremamente necessária. As pessoas elas têm uma grande necessidade de ter um contato com o servidor, né? E a gente até entende aquelas pessoas que não têm acesso à internet, mas hoje isso é muito pouco, né? Então nós pedimos, depois que nós começamos algumas medidas, né, para o isolamento social, para a questão de evitar uma aglomeração dentro dos departamentos, nós pedimos a criação de uma plataforma online para atendimento da assistência social. Tem nos ajudado, ainda não tem sido suficiente por causa da necessidade das pessoas irem lá, e é até um pedido que nós fazemos para o munícipe. O atendimento através da plataforma, ele será, a pessoa será atendida da mesma maneira, né? Com o mesmo cuidado, com a mesma atenção. Para quem não tem acesso, não tem facilidade com a internet, ali na página da prefeitura nós também disponibilizamos números de telefone, números de WhatsApp que a gente conseguiu abrir
WhatsApp para quase todos os equipamentos sociais que nós atendemos, quase todos os CRAS e CAIAs. Então, assim, hoje a gente tentou facilitar da melhor forma possível a questão do acesso remoto também. É uma segurança para o servidor e é uma segurança para o usuário. Com certeza. Lembrando que depois da questão do isolamento, né, de todas essas necessidades de isolar até as pessoas em situação de risco, que estão em grupo de risco, a assistência perdeu muito dos seus servidores, que hoje estão trabalhando ou em home office, quando possível, mas teve muitos afastamentos. Então, o nosso trabalho, ele aumentou exponencialmente, enquanto a nossa capacidade de atendimento diminuiu demais. Então, a questão remota é importante porque até aqueles servidores que estão afastados em home office conseguem atender a população, conseguem nos ajudar. E me diz, quais são as principais dúvidas que o pessoal que liga ou que está usando a plataforma ou que usa, né, essas ferramentas do telefone e do próprio WhatsApp, quais são as dificuldades mais comuns e de repente até para esclarecer e já adiantar alguma coisa para as pessoas que possam ter essas dúvidas mesmo e que ainda não usaram nenhum meio? Então, uma das grandes dúvidas que gerou até muita gente indo nos CRAS foi a questão das cestas básicas fornecidas pela educação, né? Porque tinha um link ali com cadastramentos, com Bolsa Família. Então, num momento, se imaginou que o CRAS poderia intervir alguma coisa nisso, e não, os dados que estavam sendo usados e que estão sendo usados pela educação são os dados que já foram gerados, né, por bases do governo federal e que nós estamos ajudando agora a atualizar essa retirada só de relatórios e entregando para a Secretaria de Educação. Então, esse foi uma grande demanda, a questão das cestas, quem tem direito, quem não tem o Bolsa, e foi uma aglomeração muito grande no princípio nos CRAS. E também a questão do auxílio emergencial do governo federal e os nossos benefícios eventuais. Porque hoje no município nós temos uma lei, a 3150 de 2011, que ela trata da ajuda aos munícipes que passam por situações de calamidade, emergenciais ou situações como nós estamos vivendo nesse momento, totalmente atípicas, né? Pessoas que há um tempo atrás nem pensavam em precisar de assistência social, hoje estão batendo nas portas da assistência, porque muita gente passou a ser vulnerável nesse momento, né? Com a restrição do comércio, com toda essa questão, os ambulantes trabalhando menos, agora voltaram escalonadamente, mas assim, tem menos gente na rua consumindo, né? Então assim, as pessoas, os compromissos continuam dessas pessoas, compromissos financeiros, enquanto que a renda diminuiu de certa forma, e isso acaba gerando uma demanda maior para a assistência social. E esse serviço que você falou, por exemplo, também tem a questão de cestas básicas da própria secretaria, separado dessa questão da educação, e alguns outros serviços. Como é que eles vêm sendo realizados no dia a dia? Então, para aquelas famílias que não estão sendo assistidas pela Secretaria de Educação, a assistência social tem disponibilizado alguns benefícios eventuais, entre eles a cesta básica. Existe uma diferença porque não é um benefício automático, é muito importante que se diga isso. Às vezes as pessoas têm a impressão de que simplesmente se elas aparecerem no CRAS ou se mandarem um e-mail, elas já vão ter direito ao benefício da assistência, e não é e não pode ser assim, porque a gente tem uma lei a seguir, e nessa lei nós temos requisitos, que é justamente a Lei 3150/2011 que eu citei. Nessa lei, ela está bem clara que para concessão de um benefício que está ali disposto, obrigatoriamente tem que ter um parecer de um assistente social. Não é nem de outro técnico do CRAS ou da assistência, especificamente da assistente social. Então você imagine o gargalo que está nesse momento para que a gente atenda a lei e ao mesmo tempo atenda essas pessoas. Por óbvio que num momento como esse, houve uma flexibilização mínima de alguns requisitos, né? Porque afinal de contas, o vulnerável de ontem já não é o de hoje, mas mesmo assim a gente é obrigada a seguir todos os requisitos legais. Isso às vezes gera um desconforto, porque a pessoa não
pode esperar alguns dias ou tal, então tá havendo uma demanda realmente bem grande, mas existe sim. Entre os benefícios eventuais dessa lei, nós temos o alimentação, que é a cesta básica, o natalidade, né, o funeral, entre outros benefícios ali da lei. E essas pessoas, elas tendo a condição ou a necessidade, melhor dizendo, as pessoas tendo a necessidade de ter informações sobre essas situações, elas devem então entrar em contato via plataforma e esses números de telefone, é isso? Isso, telefone, WhatsApp, plataforma. E em último caso, se você não tem condições nenhuma, você não tem um telefone, não tem acesso nenhum à internet, a gente não vai deixar de atender um munícipe por causa disso. Mas a gente vai atender presencialmente só mesmo essas exceções. Todo cuidado é pouco, né? O pessoal precisa entender que os funcionários públicos, todas as pessoas estão trabalhando assim como as demais pessoas, então é preciso se preservar as pessoas. Com certeza o pessoal que tem mais de 60 anos já está em casa, não está trabalhando, ou quem pode fazer home office, quem tem alguma doença crônica, algum problema de saúde também já está afastado. Então todas as precauções foram tomadas e é preciso que as pessoas também tenham essa condição. Para fechar esse bloco, eu vou aproveitar aqui, vamos tentar colocar aqui na tela também, ou como legenda, os telefones que as pessoas podem entrar em contato, né? Os telefones disponíveis para atendimento dos Centros de Referência de Assistência Social e do Centro de Atendimento Integrado de Assistência Social. O CAIAS, lá no Valadares, então, atenção para o telefone, 3420-2979, e o WhatsApp lá também, 98763-0853. O CRAS do Porto dos Padres é o 3420-6137 e lá também tem o WhatsApp 988568212. Tem o CRAS do Serraria do Rocha 3420-6085 e o WhatsApp é 984690972. CRAS da Vila Garcia, atenção, 3420-6026 e o WhatsApp é o 98904-9946. Vou repetir, 98904-9946. E o CRAS da Nilson Neves é o 3422-3075. Então, a gente vai encerrando esse bloco por aqui. Lembrando que no próximo bloco a gente vai falar sobre o trabalho que a Secretaria está fazendo com relação aos moradores de rua, pessoas em situação de rua. Como é que tem sido feito esse atendimento? Afinal de contas, a gente tem que pensar o seguinte, que são pessoas que precisam de uma atenção especial, porque não tem condições de comprar uma máscara, não tem condições de ficar comprando álcool em gel, não tem condições de várias coisas que a gente no dia a dia já tem adotado como forma de evitar a transmissão do coronavírus. A gente vai falar sobre isso, o trabalho que foi feito no ginásio de esportes e muito mais daqui a pouco. A gente volta já.